Olá, meus irmãos, que a bênção de Deus esteja sobre a sua vida, a sua casa e a sua família. Uma palavra de Deus para nós aqui. 1 Reis, capítulo 19, do versículo 3 e 4. A Bíblia conta para nós a história de um profeta chamado Elias. Um homem que teve vitórias, triunfos, grandes vitórias, mas um homem de Deus também que teve medo, teve dor, teve angústia, teve lágrimas, teve decepções, teve depressão, opressão, o que um ser humano normal pode sofrer, viver ou passar, este profeta passou. E aqui diz 1 Reis, capítulo 19, versículo 3 e 4, e Elias teve medo, levantou-se para salvar sua vida e se foi. E chegou a um lugar chamado Berseba, e entrando no deserto, andou o caminho de um dia, e foi-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte. Então eu aprendo aqui que o líder, o homem de Deus, o pastor, o pregador, ele também passa por crises, dores, perdas, lágrimas, opressões, depressões e às vezes até pede a morte, como Elias. 80% dos pastores americanos, numa pesquisa séria, já pensaram em desistir do ministério, abandonar, largar, ir embora e fazer outra coisa, por causa dos combates, dos embates da guerra espiritual, da chamada, da vocação. Mas a maioria foram renovados pelo poder de Deus, pela misericórdia de Deus, pela graça infinita de Deus. O versículo 3 me chama a atenção, que ele começa dizendo: Elias teve medo. Um homem que combateu o império de Acabe e Jezabel. Um homem que orava e o céu abria, fechava. Um homem que chega a dizer: se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu. E o fogo desceu do céu. Um homem que orou por tantas pessoas e elas foram curadas, libertas, transformadas. Agora a Bíblia diz: Elias teve medo, porque ele era homem, ser humano. Ser humano tem medo, dor, tristeza, vazio na alma, decepções, desilusões, sofrimentos diversos. Então ter medo não é pecado, ter medo não é capricho. Vivemos em um mundo hoje que você não pode falar nada para ninguém, que as críticas já vêm pesadas em cima de nós. Você não pode se abrir com ninguém, porque as pessoas não entendem e interpretam mal e levam diferente para frente, como se você já tivesse desviado, acabado, morto ou destruído. Mas a Bíblia diz que Elias teve medo. E qual líder, qual pastor, qual pregador que nunca teve medo? Levantou-se para salvar sua vida e se foi, correndo, fugindo. Quantos de nós, se pudéssemos, também não fugiríamos de certos momentos da nossa vida? Ele foi para Berseba, para o deserto de Berseba. Caminho de um dia, caminhou de 25 a 30 quilômetros, chegou debaixo de um zimbro, deitou e diz: eu quero é morrer, eu não quero mais pregar, não quero mais profetizar, não quero mais conduzir o seu rebanho, eu quero morrer, me ajuda. Esgotamento, exaustão. Se fosse hoje é Bernou, né? Ou Bornou. O cansaço, a estafa, a fadiga. Então, meu irmão, profetas também se esgotam.
E um tema para essa palavra é quando um profeta precisa ser curado. Quando um profeta precisa de ajuda, quem vai estender a mão? Quem vai dar o ombro? Quem vai chorar com ele? Quem vai entendê-lo? Quem vai compadecer dele? Quem vai ter misericórdia dele? Quem vai sair do seu lugar para ir lá chorar com ele, consolá-lo e ajudá-lo de alguma forma? Quando um profeta precisa ser curado, infelizmente, na maioria das vezes ele fica só isolado, com medo de se abrir. Foi o caso de Elias. Ao invés dele procurar alguém para se abrir, ele foi para Berseba, achou um zimbro e deitou e disse: não quero mais pregar, eu quero morrer, chega, cansei, está feio, aconteça o que acontecer, levante outro, bote outro para fazer, porque não dá mais para mim. Um profeta esgotado. Está cheio por aí, meu irmão. Cheio de pastores com síndrome de Burnout. Cheio de líderes tomando remédio para dormir. Esgotados. Cheio de líderes que sobrecarregados. Mas alguns deles não conseguem nem tirar um mês para descansar. Elias, um homem que orou e o fogo caiu, um homem que fez proezas em Deus, agora foge com medo. Quantas vezes nós também não fugimos com medo, só não falamos para ninguém. Por isso que o salmista escreveu: se não for o Senhor, ora diga Israel, já não existiria mais, já estaria aniquilado, destruído e esquecido. Mas o Senhor é o guardador, o abençoador, o protetor de Israel. Se não for o Senhor, eu não estaria de pé mais. Eu não estaria aqui ministrando essa palavra. Eu não estaria pastor. Eu não estaria talvez nem vivo se não fosse o Senhor. Mas eu louvo, glorifico a sua misericórdia, a sua bondade, a sua graça que tem me guardado e preservado. Mesmo grandes servos de Deus podem se sentir sobrecarregados, com medo e até querer fugir. Quem nunca? Ter um chamado não isenta ninguém de limitações humanas. As fraquezas virão, as lágrimas, as dores, as angústias, o vazio, o desespero, o querer largar, o querer fugir, o querer ir embora, virá. João, o preparador do caminho do Senhor, o que disse: eu batizo com água, mas ele está chegando aí, vai batizar com o Espírito Santo. Aquele que viu o Senhor na fila e diz: eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Aquele que diz: eu não sou digno de desamarrar a sua sandália. Ele é maior do que eu. Eu falo da luz, mas ele é a luz. Eu falo da verdade, mas ele é a verdade. Agora João está em crise, preso por causa do evangelho, perturbado, agitado, todo confuso. Chama os seus discípulos e diz: vai lá e pergunta se é ele mesmo ou se nós esperamos outro Salvador. Os discípulos vão lá e dizem: é o Senhor. João está confuso, preso, e ele quer saber se o Senhor é o Messias mesmo. Jesus não disse sim, uma resposta pronta, já autenticando, mas ele disse: diga a João, os mudos falam, os surdos ouvem, os paralíticos andam, o cego enxerga, os demônios são expulsos e aqueles que estavam na sombra da morte, das trevas, raiou a luz. Resposta pedagógica para curar João, restaurar João, levantar João. Quem nunca passou e quem não passa? Elias chegou a pedir a morte, talvez João também. Talvez você que está me ouvindo também, mas aguenta firme, do Senhor virá renovo, virá força, graça, restauração. O Senhor te ajudará e te levantará. Confia nele. Deus cuida dos seus profetas. Versículos 5 ao 7 de 1 Reis 19. Elias dorme debaixo do zimbro, cansado e desanimado. Quantas vezes estamos cansados e desanimados?
Deus envia um anjo, não para repreender, mas para nutrir e restaurar suas forças. Meu irmão, quando você for visitar um obreiro que não está bem, sobrecarregado, não leve mais crítica, não leve mais pedra, mais pau, mais punição, para você arrebentar, acabar de matar ele, arrebentar ele. Leva a palavra de cura, de renovo, de restauração. Leve um abraço restaurador. Leve alguma coisa que o levante. Leve pelo menos um abraço sincero e verdadeiro. Deus não abandona seus servos quando estão fracos. Ele cuida, alimenta e fortalece. Os homens abandonam. Os homens às vezes viram as costas. Os homens às vezes isola, ignora. Deixa isso morrer aí. Deixa isso do jeito que está. Mas Deus cuida, alimenta, fortalece, restaura, levanta. Deus poderia muito bem colocar outro, mas ele diz, eu quero você, Elias. Deus pode muito bem colocar outro no seu lugar e no meu, mas Deus quer usar você nesse propósito. Levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Come esse pão, bebe essa água e vai na força do Senhor até Horebe, porque Ele está te esperando lá. Obreiro, irmão, irmã, come esse pão que está sendo servido agora. Bebe essa água do céu. Seja fortalecido, restaurado, levantado e caminha, porque o Senhor tem coisas grandes e novas para te revelar. A cura vem com descanso, alimento e direção. Elias come e bebe e caminha com a força daquela comida por 40 dias até o monte de Deus. A cura envolve descanso, sustento e reencontro com Deus. Companheiro, irmão, irmã, você precisa tirar um tempo para você descansar. Você precisa tirar um tempo para viajar com sua família. Você precisa tirar um tempo para você ir para algum lugar e ficar lá descansando por um momento e renovar suas baterias. Mudança de ambiente já é restaurador para nós. Deus envia o seu anjo para restaurar as forças de Elias. Então, meu irmão, minha irmã, guarde essa palavra no seu coração. Muitas vezes o que precisamos não é apenas de mais atividade, mas de um tempo com Deus para sermos restaurados. Um dia minha esposa disse algo para mim e é verdade. Às vezes ficar quieto e parado também faz parte da guerra. Porque às vezes Deus manda marchar, às vezes Deus manda avançar, às vezes Deus manda partir para cima, mas às vezes lá na Bíblia você vai ver Deus dizendo, aquietai-vos, ficai quietos, parados e vede o que eu vou fazer. Então às vezes se aquietar, parar, também faz parte da guerra. Meu irmão, minha irmã, guarde essa palavra. Profetas precisam reaprender a ouvir a voz mansa e suave de Deus. Então, que Deus renove suas forças e a minha. Que Deus nos restaure. Deus se manifesta não no fogo ou no terremoto, mas no sussurro suave também. Depois da cura, Elias aprende a ouvir com mais profundidade e sensibilidade a voz de Deus. A cura do coração muitas vezes vem no silêncio, na intimidade com Deus. Desacelera um pouco e tira tempo para você ficar sós com Deus, na intimidade com Deus, fora dos ruídos desse mundo, das muitas vozes desse mundo. Tira um tempo para você sair com a sua família e descansar, porque será restaurador também. Ser profeta não é ser invulnerável. Há momentos em que até os mais fortes precisam ser curados. A cura de um profeta não é sinal de fraqueza, mas de que Deus ainda tem propósito com ele. Então, minha irmã, meu irmão, obreiro, levante-se, coma, porque ainda há um caminho longo pela frente.
Deus te abençoe.